E que sem Recording in precisar progress. prometer ficar. Que você se reconheça no espelho e goste do que vê sorrir. Que o mundo seja menos duro quando você só quiser existir. Que o silêncio te seja a casa e o descanso um direito seu. Que a coragem caminhe ao teu lado mesmo nos dias em que você não se escolheu. Que nunca te falte um motivo, mesmo quando tudo parecer faltar. Que a esperança te encontre sentado e fique tempo suficiente pra te acalmar. Eu te desejo bem que não faz barulho, amor que chega sem ferir. Te desejo paz nos pensamentos e leveza pra seguir. Que a vida te abrace por dentro quando ninguém mais souber fazer. Eu te desejo tudo aquilo que te faça bem viver. Que você tenha mãos que seguram e olhos que saibam enxergar. Que você encontre verdade mesmo quando o mundo quiser te testar. Que as lágrimas lavem a alma e não te façam sentir menor. Que cada queda te ensine que levantar também é um dom. Que você aprenda a ir devagar, sem culpa, sem se explicar. Que o amor próprio seja a tua base e não algo que você precisa implorar. Eu te desejo bem que permanece mesmo quando tudo muda de lugar. Te desejo fé no que não se vê e força pra continuar. Que a vida te seja generosa e o tempo saiba esperar. Eu te desejo tudo aquilo que não dá pra comprar. Que se um dia o medo te encontre, que ele não te faça parar. Que você confie nos seus passos mesmo sem saber onde vão dar. Que haja luz nos teus começos e descanso no teu final. Que você se sinta amado do jeito mais geral. Eu te desejo dias bons e simples e outros que te façam crescer. Te desejo amor nos detalhes e motivos pra agradecer. Que a vida te cuide com carinho, como quem sabe o que faz. Eu te desejo tudo de mais bonito e o essencial em paz. Se algum dia faltar certeza, lembra disso aqui. Tem alguém no mundo desejando o melhor pra ti. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om
Adgurev Name, Jugadgurev Name, Satgurev Name, Sri Gurudev Name. Adgurev Name, Jugadgurev Name, Satgurev Name, Sri Gurudev Name. Adgurev Name, Jugadgurev Name, Satgurev Name, Sri Gurudev Name. Satnam. Bom dia. Sejam bem-vindas à aula de hoje. O nosso Sankalpa de hoje não é muito diferente do que nós vemos trabalhando ao longo dessas aulas todas que estamos sempre fazendo. Nosso Sankalpa de hoje é sobre presença. Mas eu vou começar dando um exemplo meu. Às vezes a gente foca muito nos resultados da nossa vida, né? Você tem um desejo, você tem um objetivo e você foca lá na frente, você foca no resultado. E você não fica presente na trajetória. A trajetória, ela é fundamental, não apenas para você realizar a sua meta, o seu desejo. Porque o desejo, a realização do desejo é o que menos importa aqui. Mas para que nessa trajetória você possa entender que você não controla o futuro. Você só pode administrar o agora. E como a gente não presta atenção nesse momento, a gente fica tão focado no que a gente deseja e como a gente vai fazer para conquistar, a gente não vê as ciladas que acontecem na nossa trajetória e que desviam o nosso caminho. Eu vou dar um exemplo meu. Há algum tempo eu tenho um desejo muito grande de mudar de casa. A minha casa eu amo de paixão. Ela é dentro de uma floresta e é exatamente como eu sempre desejei. Ela nunca foi uma meta. Ela foi um desejo que eu sempre coloquei nas mãos do universo e aconteceu. Só que a minha casa, para o meu momento agora, ela é maior do que eu preciso. E dos desejos que eu tenho é de ir para um lugar menor. E aí, para ir para um lugar menor, também dentro da mata. E eu tinha escolhido um lugar perfeito. Um lugar bem menor do que esse. Eu tenho quase 1 hectare da minha casa. E eu queria ir para um lugar 60 metros por 40, algo pequeno comparado à minha casa. E quando eu vi esse lugar, eu desejei muito, muito, mas muito mesmo. Mas não tinha a menor condição de comprar, nem de adquirir de outra forma. E aí o que é que eu pensei? Tá tudo sempre certo. Eu vou viver agora, que é o que eu tenho. E assim foi. Eu venho desenvolvendo os meus trabalhos aqui, venho cuidando da minha casa como eu posso, embora ela seja muito grande. E o meu trabalho é a minha vida. Não existe uma coisa assim de eu deixar os meus desejos em casa e sair para trabalhar. Ou vou dormir, ou vou acordar e vou para trabalhar. A minha vida, ela é inserida no que eu acredito. E o que eu acredito, ela é inserida no que eu sou. O meu trabalho, ele não é separado da minha existência. O meu trabalho é uma expansão da minha realidade, do que eu sou. Deveria ser assim para todos. Mas a nossa mente não permite que isso aconteça. Às vezes, quase sempre, nós estamos buscando segurança para o nosso corpo. A segurança é algo que você não controla. É uma das coisas que você não controla. Você não controla o amanhã.
você não controla nem o hoje. Você não controla o seu futuro. Você pode desejar o seu futuro, mas você não controla. Você não determina o amanhã. Então, quando a gente quebra essa ideia de que a gente controla, cada passo que você dá hoje é fundamental para que você não só sobreviva hoje, mas que você possa ser feliz hoje. Ser feliz com o seu trabalho, ser feliz com a sua existência, com o seu acordar. Você ser o seu principal propósito. E aí o que acontece? Eu estou focada, né, em expandir o meu trabalho. Estou criando uma outra plataforma para as pessoas que não têm condições. Obviamente eu não tenho como fazer tudo gratuitamente, porque eu preciso sobreviver, né? E estou com foco nisso, estou com foco em de criar trabalhos com mais profundidade, com mais facilidade para que as pessoas possam internalizar. Nesse meio tempo, o que acontece? Recebo uma ligação do dono desse lugar que eu tanto quero. E aí ele disse para mim, eu vou ser transferido para um outro país e estou me desfazendo das minhas coisas. E eu vou conseguir te vender o local parcelado. Imediatamente eu acendi os olhos. Falei, nossa, agora eu vou conseguir, vou adquirir, não sei o quê. Fiquei toda empolgada. Mas naquela hora eu percebi, mas eu não tenho como fazer isso agora. Mesmo que ele facilite para mim, eu não tenho como fazer isso agora. Porque para eu fazer isso agora, eu preciso de todo um processo. E aí, meu coração acelerou um pouco e eu fiquei um pouco angustiada e fui silenciar. E no meu silêncio, o que eu pensei? O que é mais importante para mim? É a minha paz. A minha paz é o mais importante para mim. Eu quero muito esse lugar, mas ele não é real para mim, não agora. E aí algumas pessoas disseram, mas pode ser que outra pessoa venha e compre, e aí você vai perder. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que o controle da sua mente de forma positiva, através da inteligência, da tua clareza mental, consegue perceber algo que você deseja que pode tirar a sua paz. Se eu fosse adquirir hoje, por desejo, eu iria perder o que há de melhor em mim nesse momento, que é a minha paz. Eu não posso deixar os projetos que eu estou fazendo nesse momento para focar em adquirir algo que não é real que eu posso agora. Que para eu adquirir esse algo, eu vou ter que ir além do meu esforço. Eu vou ir contra o que eu estou desejando. O maior desejo não é simplesmente mudar de lugar e a qualquer preço, pagar qualquer preço para ter aquilo. O meu maior desejo é a minha paz de espírito. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque eu achei muito interessante a minha própria experiência, sabe? Eu achei muito interessante porque eu vejo que a maioria das pessoas, quando me procura, elas me procuram porque elas caem na cilada, porque elas não estão presentes. Ela não está presente naquilo que está acontecendo naquele momento, que pode tirar aquilo que é mais precioso dela. Às vezes a gente quer realizar um projeto, mas o principal projeto, que é a tua paz, que é a tua clareza mental, que é a tua serenidade, esse que deveria ser o teu principal projeto, ele é abortado. Ele é abortado por um desejo, uma coisa que você quer muito, mas que para você adquirir, você vai tirar a sua paz. Isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser um desejo por reconhecimento. O desejo por reconhecimento, eu acho que está no topo da lista, sabe? Para você ser reconhecido, para você ter a garantia de que você vai ser amado, que você vai ser reconhecido, que você vai ser validado, você abre mão da principal coisa,
a tua serenidade, a tua paz, o que você de fato dá conta. Então eu começo o Sankalpa te perguntando, o que hoje está tirando a sua paz? O que hoje está tirando a sua paz? O desejo que você tem hoje é compatível com a sua paz? Ou é simplesmente um desejo? Quero deixar bem claro que essa propriedade que eu anseio tanto de ter, que me ajudaria na minha sobrevivência, reduziria os meus custos de vida. Para eu adquirir ela, eu perco a minha serenidade. Eu perco a minha paz. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. O que tira a tua paz hoje? Então, tem coisas que você faz hoje que elas são frutos do medo que você tem de sobrevivência. E você muitas vezes pode estar agarrado a algo que está tirando sua paz. Mas você está agarrado por medo ou por desejo. Só tem essas duas coisas que tiram o homem, que a gente chama de kleshas, que provoca as dores, que provoca as desilusões. Os principais, para mim, é o medo da sobrevivência e o desejo. O desejo que você determina que vai resolver sua vida. Então, muita gente me falou isso, mas você não desejava tanto, você não queria tanto aquilo. Eu quero muito. Mas eu não quero, em troca, dar a minha paz por isso, a minha serenidade por isso. Então, é muito fácil ser corrompido pelo seu próprio desejo e ainda justificar isso. Mas é tudo que eu quero. Pode ser que outra pessoa venha e adquira. Mas eu tenho que arranjar um jeito de conquistar. Não. Tudo que vem para você, vem. O que é seu de fato, vem sem o sacrifício da perda da serenidade. Se para você adquirir algo que você rotulou como a solução da sua vida, se para conseguir esse algo você perde a sua sanidade, você perde a sua saúde, você perde o seu sono, não pode ser o momento certo para você. Pode talvez ser o desejo errado para você. Por isso que eu falei que antes de você tentar ver o resultado daquele seu desejo, de você se ver, né? Uma cliente falou para mim essa semana, disse, olha, Zac, eu tenho fé que eu vou para a Índia com você. Eu já me vejo lá. Esse é o problema. Você se vê lá. E você não perceber a sua trajetória. Você se vê naquela casa que você queria, você se vê naquele país que você gostaria de visitar, você se vê com aquele relacionamento que você gostaria de ter, você se vê com aquele trabalho que você gostaria de conquistar. Você se vê. Mas você não se vê nesse momento. Você não vê a sua trajetória. Você não está presente nessa trajetória. E pode ser que essa trajetória esteja te levando, em vez de ir direto ao que você deseja, essa trajetória pode estar trazendo para você dificuldades, tirando você do caminho que você almeja. Então, não é sobre desejar, não é sobre você querer o melhor para você. É o que você está disposto a sacrificar para ter. E aí você se pergunta, o sacrifício sempre vale a pena? Não vale. Tudo pelo qual você se sacrifica cria um débito. Tudo pelo qual você se sacrifica gera dor para você. É diferente do esforço. Se hoje, mesmo essa propriedade que eu desejo tanto, que eu almejo tanto, que na minha cabeça reduziria os meus custos, me daria uma qualidade de vida, para eu adquiri-la hoje, eu perderia minha serenidade, minha clareza mental, minhas noites de sono. Não pode ser boa para mim. Porque em troca, tira algo de mim que é muito importante, que é fundamental para a minha saúde. O sannyasi é um nome que se dá para uma pessoa que resolve seguir com presença.
O sannyasi, ele não precisa ser um mendigo para ele ser um asceta, para ele buscar a luz interior. Ele não precisa se sacrificar, ele não precisa passar fome, pedir esmola, dormir na chuva e dizer eu abri mão da vida, eu me desapeguei da vida. Não, ele não precisa necessariamente fazer isso. Ele precisa desapegar. Essa é a principal coisa, do que quer que venha. E a prática do desapego é um desafio muito grande. Mas desapegar-se de coisas que você não consegue controlar é a tua cura, é a nossa cura. Mas é muito desafiador, porque você não quer desapegar de um filho, você não quer desapegar de um trabalho que te escraviza, você não quer desapegar de um desejo. Às vezes é só um desejo, você não quer desapegar, você não quer desapegar da sua opinião sobre si mesmo. Você não quer desapegar, você quer ser certo, mesmo que você tire sua paz. Não tem uma frase que diz assim, né? Eu prefiro a paz do que ter razão. Poucos exercem isso, né? A gente quer ter a razão, a gente quer ter o controle. Mas a gente não tem. Mas a paz, a serenidade, a clareza você pode ter. Você pode perceber quando o seu desejo está começando a cegar você e aquele próprio desejo está tirando tua paz. É muito profundo o que eu falo, o que eu estou falando, e eu precisaria de mais tempo para que a gente pudesse experienciar, para que eu pudesse ouvir cada um de vocês. Mas eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que se hoje você está vivendo algum momento, uma transição dolorosa na sua vida, se hoje você está tendo alguma dificuldade, pode ter certeza. Talvez você tenha dado um passo maior do que era necessário, não do que você pode. Porque como ser humano, como Deus, você pode conquistar tudo. Você pode realizar tudo. Eu não teria dúvida que com a garra que eu tenho, com o desejo que é forte em mim, eu conquistaria dessa forma agora essa propriedade. Mas a questão não é o que é que eu consigo conquistar. É o resultado disso. O que é que essa conquista pode me trazer na minha trajetória? Então eu pergunto para vocês hoje, o que está tirando sua paz? Ou você está apegado a isso, e isso está gerando sofrimento em você, ou você está desejando algo que não é compatível com a tua energia agora. O que é que está tirando tua paz? O que está tirando tua paz é uma doença? É uma dificuldade financeira? É uma discussão? É uma briga? É um desenlace de uma relação? Se for uma doença que está tirando tua paz, pode ter certeza que quanto mais você foca no resultado da cura, mais estresse você gera. Não foque no resultado. Foque no agora. No hoje você tem controle. Eu percebi isso ontem, quando aquele homem falou para mim, olha, tá aqui o teu desejo, ó, tá aqui. Vou facilitar para você. Na hora eu pensei, poxa, vai facilitar para mim. Vou correr atrás e tal, mas quando eu correr atrás, quando eu for em busca dessa conquista, o que é que eu estou deixando na prateleira que também é importante para mim? Eu vou deixar algo inacabado? Eu vou tirar o foco daquilo que hoje é o que está me tirando, me colocando presente, com paz, com serenidade, que é o que eu mais desejo na vida? É o estado de presença que eu valorizo bastante. É naquele momento você desapegar de algo que você sabe que mesmo que você chame de esforço, será sacrifício. Então não importa o que esteja te prendendo. Isso é uma linha muito tênue do que eu estou falando. Então muitas pessoas podem dizer assim, então aquilo está tão difícil para mim, é melhor eu soltar. Não, não é disso que eu estou falando. Se hoje
para eu conquistar o que eu desejo tanto, eu não precisasse perder a minha paz, eu continuaria me esforçando para ter. Eu não estou falando de você abrir mão do seu esforço, abrir mão de sua dedicação em busca daquilo que você deseja. Eu estou falando para que você preste atenção, porque é uma linha muito tênue. Aquilo que eu desejo pode estar tirando de mim algo que é muito valioso. Mas às vezes aquilo que eu desejo também está deixando para trás aquilo que está me escravizando. Por isso que você não tem que botar foco no resultado, mas na presença, para que você possa fazer a escolha certa. Não é sobre eu abrir mão daquilo que eu desejo. É sobre eu ter a percepção se que aquilo que eu desejo está tirando minha paz ou não. Ou aquilo pelo qual que eu estou apegado está impedindo de eu realizar a minha meta, o meu desejo pessoal. Eu vou dar um outro exemplo curto, do contrário. Antes eu tinha um espaço físico enorme, famoso, que me dava muito mais projeção, mas tirava a minha paz. E todo mundo dizia que era um excelente espaço, que era um espaço holístico maravilhoso, o melhor de Pernambuco, um centro de referência. Mas para eu manter aquilo, eu gastava uma energia que faltava para a minha paz. E o que eu queria era ter paz, o que eu queria era ter serenidade, o que eu queria era ter tempo. E o meu apego, a minha ambição, a minha vaidade não permitia. Eu precisava desapegar de algo que já não fazia mais sentido para mim. E aí, quando eu desapeguei, fui para algo bem menor, que poucas pessoas diriam, você é louca. Muitas pessoas disseram para mim, você é louca. Como você abre mão disso? Dessa coisa tão grande, esse nome, esse poder, esse volume de dinheiro, para você ficar nessa situação. Percebe? Uma situação hoje que eu sou gratíssima. Gratíssima. Porque eu estou aqui com esse tempo para gerar conteúdos para vocês, para mim. O meu trabalho, eu disse ontem para uma pessoa muito especial para mim, eu disse, a Ayurveda não é para você viver quando você tem tempo. A Yoga e a Ayurveda precisa ser sua vida. Porque é onde você busca sua força, é onde você reconhece o seu caminho. Então, você precisa estar aonde te nutre. Não aonde tira de você sua energia. Não aonde te desnutre, te mantém desnutrido. Então, é o contrário. Então, presta bem atenção. Às vezes você tem um desejo, algo que você quer muito e que é possível, que vai te trazer uma paz. E aí você está emaranhado em algo muito bom, que para os olhos alheios, você está numa situação maravilhosa. E aí você precisa desapegar, você precisa se esforçar para correr, para ir em busca, em direção àquilo que você quer de fato. Não é sobre abrir mão do seu desejo. É sobre você ter sabedoria se aquele desejo está te libertando ou se vai te escravizar mais. Então, não é o fato de ter algo que é a realização do seu sonho que está te libertando. Às vezes o sonho de uma pessoa é conseguir uma lancha, às vezes é uma casa. Tudo bem, não importa qual seja o sonho dele. Mas se vai tirar a paz dele, se vai dar a ele mais apego, não pode ser uma coisa boa. O estado de presença para mim hoje não tem preço. Eu não permiti hoje dar passos na minha vida que possam me levar a uma dor. Não tem preço. Não é sobre você adquirir coisas que você não controla, mas que você se esconde atrás. Não é sobre você ter nome, ou ter poder, ou ter hoje, seguidores, e você ser reconhecido por outras pessoas. Ontem eu falei isso num grupo de Respire-se. Não existe uma verdade fixa. A verdade, ela não é fixa. A verdade se move. Ela é móvel. Não só tem um caminho para você ir. Não só tem um jeito de você ser feliz. Mas hoje uma grande multidão pensa dessa forma.
Você precisa ser reconhecido na internet, você tem que ter tantos seguidores, você tem que ter tanto de dinheiro, você tem que ter tanto de patrimônio para deixar para os seus filhos. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que recebem herança estão sempre brigando por ela, no final das contas? Um amigo meu antes disse para mim, às vezes essa herança minha parece até uma maldição. Porque ele já está com quase 60 anos e não pega para capar com os irmãos por conta daquela herança. Nossa, são tantas nuances, sabe? Tantas nuances. A gente vai sempre em cima de uma verdade que a gente pensa que é fixa, né? Eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso ter isso, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ganhar tanto, eu preciso ter tantos seguidores, eu preciso fazer não sei quantos vídeos, eu preciso disso, eu preciso, que passa a ser uma verdade fixa. E as pessoas que estão do nosso lado precisam nos apoiar. E a gente precisa de alguém para dizer para a gente que caminho seguir. Por que isso? Porque não existe uma investigação pessoal. Não existe uma investigação sua com você. Como eu estou agora? O que de fato eu preciso para estar bem? Eu realmente, isso que eu quero adquirir, isso que eu quero fazer, realmente vai trazer isso que eu preciso tanto, essa serenidade, essa paz? Então, é tão triste ver tantas pessoas maravilhosas que abrem mão da sua serenidade com medo da sua sobrevivência. Eu sei que é um caminho desafiador, confiar naquilo que você não vê. É muito fácil você falar em Deus, é muito fácil você se ajoelhar e dizer obrigado por isso que você me deu, obrigado por eu ter realizado meu sonho, obrigado por isso, isso e isso. Mas deixar a tua vida nas mãos da criação e fazer a tua parte não é suficiente. Você não acredita nisso. Você acredita numa verdade fixa. Mesmo que a gente diga que a ordem precisa acontecer fora, né? Na sociedade, na política, nas relações, sempre o problema é o outro, né? Se você pudesse melhorar nisso e nisso, se você fizesse assim assado, né? Se a política fosse assim, se o futebol fosse assado, essa ordem externa que a gente quer que as coisas fiquem todas com tudo no lugar. Mas a gente não percebe que é a ordem interna, a crise interna que gera uma crise externa. Então, esse olhar para dentro e saber como está o estado da sua mente, como está o estado do seu corpo, sua conexão com a alma, vai definir o seu estado externo também. Então, muitas vezes você ter sabedoria para perceber que talvez é isso que você esteja em busca, talvez não seja o que você precise. Talvez esteja tirando de você algo que seja muito importante para você. Pense nisso com carinho. E se você está deixando de dar passos na sua vida por apego a alguma coisa, se você está deixando de dar passos importantes, uma mudança de vida, adquirir talvez um patrimônio ou uma mudança de país, seja lá o que for. Se você está deixando de fazer algo que é bom para você, por medo, preste atenção nisso também. É sobre isso. Não é sobre aquilo que tem valor. Se você deseja um barco, se você deseja uma casa, se você deseja um camping, se você deseja uma vaca. O que é importante para você é o mais importante. Pode não ser para mim, mas pode ser para você. Não importa. A questão é qual o preço que você vai pagar por isso. Se você vai abrir mão de algo que te dê o poder, que te dá segurança hoje, que te dá um nome, mas que tira a sua paz, então isso pode ser valioso para muita gente, mas para você pode não ser. E esse é o momento de você fazer sua virada. E pode ser o contrário também. Talvez você esteja num momento maravilhoso da sua vida, com serenidade, com paz, mas aquele desejo vai tirar isso de você. Então veja aonde você está nesse momento. Veja o que é que está tirando sua paz hoje. Pelo que você sofre hoje. Se você tem uma doença, foque em se cuidar hoje. Veja o que você pode fazer sem se sacrificar hoje para ficar bem, porque o sacrifício nos adoece. Sacrifício é diferente de esforço. Ok?
eu espero ter contribuído. E é uma coisa que, para mim, me move muito. Eu sempre estou comprometida em dar o meu melhor. Mas isso não significa que o melhor para mim, que o que é valioso para mim, pode ser valioso para você, pode ser importante para você. Muitas pessoas não estão preocupadas em um conhecimento interno, uma investigação interna. Para elas pode ser simplesmente, não, esse não é o momento. Eu não estou disposto ou disposta a viver isso. Está tudo certo. Para mim, a investigação pessoal, a minha investigação interior, é o que é o meu centro, é o que me fortalece, é o que mostra para mim os meus valores. É o que faz, talvez, algumas pessoas dizerem assim, nossa, mas você é muito firme, talvez você não é flexível, e tal, e tal. Cada passo que eu dou com presença. Então, hoje, o julgamento não me atrapalha mais. O julgamento não me abala mais. Porque eu vejo claramente que todos nós, mas todos nós, estamos vivendo a mesma coisa. Uns adoecem, outros estão sem dinheiro, outros estão sozinhos, outros foram abandonados. Nós sofremos, o mundo tem muito sofrimento. O mundo tem muito sofrimento. Então esse mundo também sou eu. Eu também tenho muito sofrimento. Você também tem muito sofrimento. Não importa a temperatura desse sofrimento, ele existe. O que para mim pode não ser uma dor, para você pode ser. Então hoje nós somos incapazes de dizer o que é melhor para alguém. Hoje nós somos incapazes de alguém dizer o que é melhor para a gente. Mas você é capaz de decidir o que é melhor para você. Se você, numa investigação interna, perceber do que você dá conta, do que você é capaz, do que você tem força, do que você precisa deixar para trás. Nesse momento, o que é que está tirando a minha paz? O que é que está tirando a minha serenidade? Você pode dizer, é a falta de dinheiro. Mas a falta de dinheiro, ela é uma consequência de algo que você não está usando ou que você não está deixando sair. Volta para você do mesmo jeito. Não é a falta de dinheiro que está tirando sua paz. Não é a sua doença que está tirando sua paz. Não é a solidão que está tirando sua paz. Não é. O que está tirando sua paz é o que está por trás da sua doença. É o que está por trás da falta de dinheiro. Então, quando você está com falta de dinheiro, quando você está doente, o seu problema é a doença ou o dinheiro. Mas o seu problema é você. É a sua insegurança. São os seus medos. São as suas angústias, são as suas raivas que você não olha. Que você não assume. Então, como você pode cuidar de algo que você nem imagina que existe dentro de você? É sobre isso. Satnam. Esteja sempre comprometido com o seu melhor, com aquilo que você dá conta, com aquilo que é verdade. Deixe ir tudo aquilo que está tirando sua paz, mesmo que seja um desejo. Então, gira os ombros para trás e para baixo. Queixo paralelo ao chão, tá? E agora você segura aqui os joelhos e você vai fazer uma rotação. Observa que o meu corpo, ó, essa rotação não é fazer isso aqui, jogar só o tronco aqui, ó, o ombro. Não é. Gira os ombros para trás e para baixo e você vai girar nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo, tá? Aqui tem um ossinho, tá? Que a gente chama aqui no Nordeste o osso do mucubuco, que é antes do ânus, tá? E é o osso sacro, você vai girar em cima dele, ok? Mas você vai fazer, ó, giros grandes. Esse giro é tão simples, né? Mas é muito poderoso. Primeiro no sentido horário. O corpo vai todo junto, ó. A cabeça, os ombros, as costelas, tudo vai rodando junto. Não é só o ombro ou só a cabeça, não. É tudo junto. Ele vai gerar em você naturalmente uma respiração.
tá? Pro outro lado. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora só para frente e para trás, ó, como se fosse uma cadeirinha, tá? Não é o ombro só não, é o tronco todo, ó, tá? Para frente e para trás. Cuidado para você não quebrar o pescoço assim, tá? Mantenha o pescoço alinhado. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta pro centro. E agora pro lado de novo, ó. Só que agora você levanta também aqui os seus isquios, o seu bumbum, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira os ombros para trás e para baixo. Alinha. E agora com a mãozinha no joelho você vai suspender os ombros e soltar. E agora sim você vai começar a controlar a sua respiração, tá? Quando você suspende os ombros, você inspira. Quando você solta os ombros, você expira. E esse movimento é só pelo nariz, tá? Então é isso aqui, ó. Não precisa fazer tensão no rosto, tá? Continua. Ouve o som da sua respiração. Suspende, inspira, eleva os ombros, prende o ar, segura com o pulmão cheio. Exala. Mais uma vez, inspira. Segura com o pulmão cheio. Exala. Mais uma última vez, inspira. Segura com o pulmão cheio. Exala. Coloca o queixo no externo sem dobrar o ombro. Tenta levar o seu queixo até aqui, seu externo, sem colapsar o ombro. Vá até o seu limite. E agora, com as duas mãos, você empurra o topo da sua cabeça ainda para frente. No seu limite, você inspira e expira. Relaxa seus olhos. Mantenha eles fechados, relaxados. E agora olha para cima, ainda com as mãos no topo da cabeça. E agora empurra os cotovelos para trás, empurra, empurra, empurra. Faz de conta que sua mão é um travesseiro e agora você descansa o pescoço nesse travesseiro. Cuidado para você não jogar o tronco, tá? É só a cabeça. Abre bem os cotovelos, abre, abre, empurra a cabeça.
No seu limite, você inspira e expira. Exala, relaxa as mãos, gira os ombros para trás e para baixo. Inspira e expira. Às vezes a gente nem percebe quanta tensão a gente está guardando na cabeça, né? A gente muitas vezes percebe o pescoço, mas não percebe a cabeça. E agora, mais uma vez, mantém os ombros ativos, não colapsa os ombros. Mais uma vez, exala e coloca o queixo no externo. Solta o ar. Vai até o seu limite. Solta o ar, solta. Leva o umbigo em direção à coluna. E agora empurra a cabeça com as duas mãos de novo. Respira normal aí. Mais uma respiração. E agora eleva a cabeça. Abre os cotovelos, abre, 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 abre. O máximo que você conseguir. E agora você empurra a cabeça. Não é o corpo inteiro, só a cabeça. E abre os cotovelos. Abre, abre, empurra a cabeça. Empurra, empurra, empurra. No seu limite, respire. Traz a cabeça para o centro. Relaxa. Inspira e expira. Muito bem. Agora vamos segurar os nossos ombros, de forma que os 4 dedinhos fiquem aqui na frente e o polegar atrás. Observa bem o cotovelo, ele precisa estar na linha da sua axila, tá? Não esquece esse alinhamento. E agora você vai rotacionar o tronco. Cuidado para você não fazer isso nos braços, tá? Como se os braços ficassem soltos, os ombros soltos, não. Os ombros ficam ligados aqui, ó. É só o tronco que rotaciona, tá? É só o tronco, ó. Os cotovelos ficam fixos, tá bom? Só que quando você vai para o lado esquerdo, você inspira. Quando você vai para o direito, você solta o ar. Tudo pelo nariz. Esquerda puxa o ar, direita solta o ar, tá bom? A cabeça acompanha. Fecha os olhos e coloca a intenção do olhar entre as sobrancelhas. Se você fizer isso com os olhos fechados e você sentir tontura, abre os olhos, tá? Abre os olhos e deixa que a cabeça acompanhe. Vamos lá? Esquerda inspira, direita expira. Continua, não para. Observa que você vai encontrar uma certa resistência no tronco, porque o tronco, ele tem uma limitação. O tronco, ele tem uma limitação de torção, tá? Mas é a área da nossa ansiedade. É onde a gente começa a adoecer. É no nosso aparelho digestivo, tá? Dez, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Para no centro, gira os ombros para trás e para baixo. Palma das mãos viradas para cima, em cima dos joelhos. Relaxa o abdômen, inspira e expira. Você vai estar sentindo uma certa tontura, uma certa embriaguez. Mas se você ficar ainda mais presente, você vai perceber que você sente um alívio. Inspire e expira só pelo nariz, a partir do abdômen. Relaxa a face, relaxa os olhos. Inspira e expira, abre os olhos. E agora nós vamos para a postura de 4 apoios, tá? Então, você coloca os joelhos alinhados. Joelho alinhado com o seu calcanhar, tá? E alinhado com o seu quadril. Palma das mãos alinhadas com o punho, cotovelo e ombro, todos na mesma linha, tá? Vamos colocar o dedinho dos pés no chão, tá? Abre bem os dedinhos dos pés, estira bem os dedos dos pés, coloca eles no chão bem alongados. Gira os ombros para trás e para baixo, tá? Você vai olhar para cima, você vai inspirar. E é importante que vocês sintam esse músculo aqui, ó, o reto abdominal, esticar, tá? É muito importante. Quando você empina o bumbum lá para cima, sente o reto abdominal, queixo para cima, você puxa o ar. E agora você bota o bumbum para dentro, deixa a cabeça cair entre os braços e solta o ar. Tudo pelo nariz, tá? Inspira. Expira. 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 Inspira, olha para frente. Inspira e expira. E agora você vai pegar a mão direita e vai colocar a mão aqui, ó, na linha do seu nariz. Bem no centro. E a mão esquerda agora você toca aqui o punho, alisa e sobe. Abre o peito. Inspira e expira aí. Tenta olhar para o topo da mão, se você consegue. Tenta alinhar o punho com o ombro. Exala, passa a mão esquerda por baixo do braço direito, colocando o ombro esquerdo no chão. Você inspira e expira agora. Sente o seu ombro esquerdo no chão. Sente a torção. Agora você eleva a mão direita. Eleva a mão direita lá para cima. E agora segura o quadril esquerdo com a mão. Abre. Inspira, expira, solta o abdômen. Eleva o braço direito e desce. E volta devagar
para a postura de 4 apoios. Inspira e expira. E agora a gente vai fazer do outro lado. Vou fazer assim para vocês verem, tá? Do outro lado. Mão direita toca o punho esquerdo. Alisa e abre. Inspira e expira. Respiração completa. A partir do abdômen. Na próxima exalação, desce o braço direito por baixo do esquerdo, ó, e leva o ombro direito para o chão. Pelo menos 3 respirações aí. Eleva agora o braço esquerdo lá para cima. Agora abraça o seu quadril direito, abrindo ainda mais o ombro. Eleva o braço esquerdo lá para cima, desce e volta à postura de 4 apoios. Inspira e expira. Gira os ombros para trás e para baixo. Olha a frente. E agora você vai pegar o seu pé esquerdo e vai colocar aqui na frente. Pé esquerdo na frente, tá? Vamos observar o alinhamento, ó. O joelho não pode passar da ponta do pé, tá? Então, ele fica aqui no ângulozinho de 45 graus, tá? O pé que tá atrás, ele pode ficar ainda sobre o joelho, sobre os dedinhos ou o peito do pé no chão. Observe o que é melhor para você, tá? O quadril tá apontando para frente. E agora o cotovelo direito vai tocar a parte de fora do joelho esquerdo. Muito cuidado para você não empurrar, ó. Não empurrar o joelho para dentro, tá? O joelho fica alinhado com o dedo do pé. A mãozinha direita aqui, ó, e a mãozinha esquerda aqui, atrás das costas. Ok? Olha para frente, inspira grande. Na exalação, você coloca o cotovelo sem colocar o joelho para dentro e vai fazer uma torção. Você vai olhar para o seu ombro esquerdo lá atrás. Você vai fazer pelo menos 3 respirações. Inspira. Volta para frente, mãozinha na cintura. Traz o joelho esquerdo para dentro. E agora é o joelho direito que vai à frente, tá? O joelho fica alinhado com o seu quadril, tá? Olha para frente, braço direito agora atrás das costas. Braço esquerdo aqui em 45 graus. Rotaciona numa exalação, solta o ar. Tosse, 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 ó. Coloca o cotovelo em cima do joelho direito agora. O olhar para cima do ombro. Pelo menos 3 respirações longas aí. Inspira grande, desfaz a torção, olha para frente, mãozinha na cintura, traz o joelho direito também, tá?
Agora o peito do pé no chão. Gira os ombros para trás e para baixo. Entrelaça as mãos aqui atrás, ó. Você vai entrelaçar as mãos. Gira os ombros para trás e para baixo e puxa, como se alguém estivesse puxando você. Não empurra a pelvis para frente, não, tá? Mantenha a pelvis ativa. Só empurra o peito e abre e eleva a cabeça. Dois. 3. Relaxa os braços. E agora senta devagar. Quem consegue sentar em cima dos calcanhares, ótimo. Quem não consegue, cruza as pernas. Desliza agora só um pouco à frente, ó. Abre os joelhos. E alonga. Tenta colocar o cotovelo no chão. E vai andando com as mãozinhas, com os dedinhos lá pra frente. Coloca a testa no chão. Inspira e expira. Vai trazendo as mãozinhas devagar. Bem aqui na linha das suas orelhas. E empurra o tronco para cima. E volta à postura que você estava, a postura inicial, que é a postura fácil. Se você não consegue sentar assim, você pode sentar com a perna estirada, não tem problema, tá? E agora nós vamos começar a trabalhar a nossa respiração. Falamos muito hoje sobre presença, para que você possa desenvolver a capacidade de ver quando o seu desejo pode ser uma sabotagem, né? Quando aquilo que você almeja pode estar sendo uma sabotagem, tirar a sua paz, né? Ou aquilo que você tem, que você desejou, que você realizou, está prendendo você e você precisa soltar. Ou seja, você precisa conquistar e o outro lado você precisa soltar. Vocês precisam identificar isso. O que é que eu preciso avançar para adquirir a minha paz, a minha tranquilidade, a minha serenidade? E para isso, o que é que eu preciso deixar, né? Eu quero a minha serenidade, eu quero a minha paz, eu preciso avançar, mas eu tenho que deixar para trás. O que é que eu não quero deixar para trás, tá? Que ainda me prende no sofrimento. E aí vem o contrário, né? Aquilo que eu almejo, que eu desejo, que eu quero buscar, se está tirando a minha paz. Eu preciso abrir mão daquele desejo para me manter serena ali. Então, em qual das duas situações você se encontra? Para isso, a gente precisa ter um equilíbrio, tá? Então, o lado direito do cérebro, ele é alimentado pelo lado esquerdo da narina, tá? E o lado esquerdo do cérebro é alimentado pelo lado direito da narina, tá? A respiração, quando você respira pelas duas narinas, para que você possa oxigenar de forma simultânea os dois lóbulos, tá? Cerebrais. Mas diante das situações da nossa vida, da nossa personalidade, a gente tende a ter mais facilidade de respirar melhor por uma narina e ruim pela outra. Isso naturalmente já acontece, tá? Só que às vezes a nossa mente intensifica isso. A gente vive com o lado esquerdo obstruído ou vive com o lado direito obstruído, quase sempre, né? E a gente não percebe. Então, qual é o lado que eu energizo mais? Qual é o lado que eu fortaleço mais? Às vezes é o lado esquerdo do meu cérebro que tem a ver com cognição, é um cérebro mais matemático, mais objetivo. E o lado direito é aquele cérebro que acalma, que descalma, relaxa, flexível, criativo, aquele que inova, que desperta, que cria, né? Que encontra saídas. Então a gente vai agora trabalhar os dois lados do cérebro, tá? Dessa forma. A mão esquerda
ela vai pousar aqui em cima do seu joelho. Você pode encostar numa parede, se for mais cômodo para você, tá? Pode sentar numa cadeira, não tem problema. Então, no lado esquerdo, você vai pegar o indicador e o polegar. Na ponta dos nossos dedos, nós temos terminais nervosos que ligam a áreas cerebrais específicas. Por isso que a gente faz isso. Então, quando a gente faz aqui, a gente estimula a sinapse, tá? A gente bloqueia o fluxo de pensamentos para que a gente possa ficar mais presente. Com o lado direito, de forma simples, você vai usar o polegar, tá? Para respirar na narina esquerda, tá? E depois você vai usar o indicador e vai soltar o polegar para respirar pela narina direita, tá? Dessa forma, nós vamos estar energizando os dois lados do cérebro hoje. Isso vai causar em você, que não está muito acostumado a respirar, uma certa tontura, um certo topor. Pode pensar que está passando mal, mas não está, tá? Você está, na verdade, acordando as áreas nervosas do cérebro que não estão acostumadas. Então, é natural que você se sinta embriagado. É que nem o seu corpo, às vezes, está limpo, você toma muita bebida, uísque, ele não vai ter um efeito, né? Vai deixar você meio embriagado. Assim também, é a respiração. Às vezes, você está acostumado a respirar bem curtinho, né? Ou muito rápido, e aí não oxigena direito. Então, agora você pode sentir os efeitos colaterais positivos da respiração. Eu vou colocar o áudio, muitos de vocês já estão acostumados, tá? E você vai seguindo o áudio. Então, nós vamos fazer isso em 4 velocidades. A gente vai estar aqui, ó, lento, tá? Depois a gente vai para uma velocidade maior, depois maior. E às vezes o próprio áudio com a minha voz vai pedir para você inspirar e prender, e exalar e prender. Vá sempre no seu limite. Vá sempre entendendo que o momento presente te mostra exatamente até onde você dá conta, tá? Então vamos lá, repetindo. Indicador e polegar da mão esquerda pousada aqui no joelho esquerdo. Vamos começar pela narina esquerda, então a gente tapa a direita e vai, ó, inspirar e exalar pela esquerda. Depois a gente vai prender a esquerda e vai respirar pela direita 4 vezes, ok? Vocês vão ter um áudio para poder ajudar nessa coordenação. Nós vamos começar pela narina esquerda. Sempre são 4 respirações na esquerda, para depois trocar para 4 respirações na direita. 4 na esquerda, 4 na direita. 4 na esquerda, 4 na direita. Narina esquerda. Direita. Prende a esquerda, respira na direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Continua respirando, não para. Direita. Esquerda.
direito, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, Inspira pelas duas narinas e prende o ar. inspira pelas duas narinas, prende o ar, mantenha o pulmão cheio, a intenção do olhar entre as sobrancelhas. Abastece seu corpo, equilibrando o seu cérebro. Exala completamente. Relaxa o abdômen. Inspira e expira pelas duas narinas. O próximo round. Narina esquerda. Direito. 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 Inspira pelas duas narinas. Prende o ar. Mantenha o pulmão cheio, a intenção do olhar entre as sobrancelhas. Abastece seu corpo, equilibrando o seu cérebro.
Exala completamente. Relaxa o abdômen. Inspira e expira pelas duas narinas. O próximo round. Narina esquerda. Direita. 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 Inspira pelas duas narinas. Prende o ar. Mantém seu pulmão cheio de ar. Sente os dois hemisférios do cérebro completamente relaxados e o pulmão cheio. Coloca a intenção do olhar entre as sobrancelhas. Abastecendo seu corpo e seu cérebro de energia. Exala completamente. Leva o umbigo em direção à coluna e prende agora com o pulmão vazio. Segura sem ar. Segura. Segura. Foca a intenção do olhar na sua testa. Sente esse vazio, essa tela escura, refletida no centro da sua testa. Vai até o seu limite, Segura tá? mais alguns segundos. Só segura sem ar se você aguentar. Relaxa o abdômen, inspira suavemente. Exala. Próximo round. Narina esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda.
direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Inspira pelas duas narinas. Mantenha o pulmão cheio, a intenção de olhar entre as sobrancelhas. E exala completamente o ar. Respira normal, inspira e expira normal, mas tenta manter-se imóvel. Sendo uma testemunha do seu corpo, como você está se sentindo. Observe se sua mente está mais calma. Você vai se sentir com mais energia, mas também com mais serenidade. O que o ser humano precisa é serenidade, uma mente clara, uma mente calma, para fazer as escolhas ideais para a sua vida. Não as escolhas que a sua mente acredita que são boas, mas aquilo que sua alma sente que é bom para você. Não fique em constante guerra interna, isso nos cansa. Isso faz vazar a nossa energia. Inspira e expira normal. Mantenha a imobilidade, a serenidade, que está com certeza predominando nesse momento. te
o seu caminho. Não existe nada mais precioso do que a tua alma conduzir o teu caminho, que a tua luz mais pura ilumine teu caminho. Não tem nada mais enriquecedor, mais nobre, mais essencial do que a tua luz pura interior. De que você saber que a tua luz é que está te iluminando, que está guiando o seu caminho. Que isso seja para vocês todos, para mim, a nossa prioridade. Satnam. Satnam significa a verdade, é minha identidade. Muita luz no seu caminho, gratidão pela troca, gratidão pela aula. Que a gente tenha um final de semana cheio de luz, enriquecendo o nosso caminho, os nossos passos. Que assim seja. Satnam, o Warheguru.